Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Esse é um lugar de bênção. Esse é um lugar de restauração. Esse é um lugar onde você que está nos ouvindo aí em casa, um lugar que é santo, como a tua casa pode ser. Glória a Jesus. Você pode se assentar, você também pode se assentar. Aleluia. Muita bênção. Muita coisa Deus tem feito, é um prazer estar aqui de volta. Passei umas semanas fora, viajando, visitando nossas igrejas do Nordeste, o trabalho social que está acontecendo lá, preparando coisas que Deus tem aberto portas aí para isto, e vendo a igreja trabalhar e funcionar. E para mim foi muito bom, porque depois de 6 meses, né, acho que é isso, ficar mais para cá, assim, ó. Estou me olhando lá, estou achando que eu não estou no meio. Aí. Depois de 6 meses falando aqui todo domingo, no começo para ninguém, né? Não tinha ninguém aqui, só vocês ouvindo em casa. Estamos retomando nossas atividades como igreja, o salão já está se enchendo. Domingo passado, domingo de ceia, tinha aqui 200 pessoas. E hoje tem até crianças, está vendo aí? Ó, voltamos a ouvir esse barulho maravilhoso, né? Estamos juntos, daqui a pouco vai ter também trabalho de crianças, né? Mas estamos com um cultinho acontecendo antes do culto, maravilhoso, cada domingo é uma surpresa, né? Os nossos artistas mirins aqui, a criatividade dos tios e das tias. A igreja está viva, a igreja está acontecendo, as coisas estão fluindo, e eu quero que você então se prepare para isso. Lembrando o que eu já falei em março, quando começamos esse momento de pandemia, são ciclos, são fases. Vamos nos preparar para elas. Está acabando a fase de você ficar em casa sem sair. Todos estão voltando à normalidade, circulando, trabalhando e descobrindo que é o novo normal, né? Alguns descobriram que é melhor trabalhar em casa. Economiza trânsito, dinheiro. As empresas então descobriram que economizam também. Não tem que pagar tanta conta de luz, de água. O mundo está mudando. E a pergunta que eu faço para vocês é: como que você vai enfrentar a nova realidade? Como que você vai viver dentro desse novo espectro? E como você está se blindando de toda a consequência disso? Porque exatamente como aqueles que são internados no hospital e passaram por essa crise de saúde, você tem ali coisas a comemorar quando uma pessoa que está num respirador dentro de uma UTI consegue sair do respirador. Então, glória a Deus, vitória, ou seja, estamos afastando a morte. Mas aí vem a pergunta: como será a vida? Quais são as sequelas? Vai sobrar alguma dificuldade respiratória? Vai sobrar alguma disfunção renal, fígado? E o mais importante, porque esse pega silenciosamente todos os que estão no hospital, mas também os que estão em casa. Todos que foram contaminados ou infectados com esse vírus, mas também os que não foram. Como está a sua saúde mental? Como está a sua cabeça? Como está você diante de angústias, de lutas? Como está você diante de esperanças? Quais são os rescaldos? Quais são os resultados de esses meses inteiros, de ainda usar a máscara, não estar em contato? Quais são as sequelas? Então, eu queria pensar aqui com vocês, porque quando a gente pensa na vitória do todo, é bom que o time ganhe, né? É bom que a guerra seja vencida, mas também você como soldado, você como indivíduo, como que você está nisso? Porque eu quero te dizer com toda certeza que a igreja vai bem, mas você vai bem? Deus está no controle, mas você está sendo abençoado nesse controle? E como é um paralelo que para nós aqui da Igreja Cristã na Família é muito claro e muito caro, nós estamos comemorando 40 anos esse ano de 2020, desde 1980, e estamos entendendo o propósito de Deus para nós como igreja a partir do ano 40. E toda a nossa analogia tem sido feita com 40 anos de deserto, saindo do deserto. Então vocês estão aqui já ouvindo bastante isso, talvez alguma pessoa que está agora nos assistindo, espero que tenha gente nova aí que foi convidada pelo link, vamos ver no final do culto,
se vocês convidaram alguém para participar do culto, porque agora não precisa apenas estar aqui presencial, você também pode estar pelo YouTube participando desse culto em qualquer lugar do mundo. Está convidado. Como que você está sobrevivendo e qual o seu papel nessa história? Eu nunca me esqueço da história de um jovem da Segunda Guerra Mundial. Hitler já tinha sido morto, o exército alemão já tinha sido derrotado, os aliados já estavam comemorando a vitória, mas ele morreu no último dia da guerra, porque ainda tinha lá uns franco-atiradores, ainda tinha algumas posições de inimigo que os soldados não tinham se rendido. A guerra já estava oficialmente acabada, mas ele relaxou, tomou um tiro de um franco-atirador, morreu. A mesma coisa aconteceu depois de alguns meses, ou quase ano, com a guerra no Pacífico. Então estavam lá os japoneses, já tinham se rendido, mas em muitas ilhas onde tinham bases militares, os soldados japoneses nem sabiam disso, continuavam guerreando. Teve gente que ficou anos guerreando, ou se escondendo, esperando o final da guerra. Então, que adianta você ganhar a guerra se você é abatido no último dia? Qual que é o seu papel? Qual que é a sua posição? Qual que é o seu lugar? Então eu pensei nessas coisas, fazendo analogia com a nossa história dos 40 anos do deserto. Criei um título para essa mensagem aqui. O título é assim, ó: vai ser canja. Repita comigo: vai ser canja. Eu gosto disso, né? Agora diga para o seu irmão: vai ser canja. Ou então, se quiser um título mais tradicional, né? Qual é o seu papel nessa história? E eu selecionei 5 personagens, alguns mais famosos, outros nem tanto, da história do Êxodo, dos 40 anos do deserto. Entendendo que todo o povo saiu do Egito, todo o povo morreu no deserto, com exceção de Josué e Calebe, e um novo povo entrou na Terra Prometida. Muita gente. Quando você lê uma história, ouve uma história, assiste um filme, é natural que você se identifique com o personagem principal. Você sempre se considera aquele mocinho lá da história. Às vezes nem tanto mocinho, porque essa nossa sociedade está tão maluca que agora as pessoas se identificam com o bandido, né? Então o pessoal gosta mais lá do Coringa do que do Batman. E o Batman já não é mesmo um mocinho, tão mocinho assim, né? Tem um monte de gente que prefere o Darth Vader do que o Luke Skywalker. É esse o nome do cara? Acertei? Espero que ninguém queira ser o Yoda, né? Os digo eu. Você sempre se identifica com alguém que tenha um sucesso no seu ponto de vista. Mas, se a história estivesse acontecendo agora, quem seria você nesse personagem? Se o povo de Israel estivesse no deserto e você fosse um dos membros, quem você seria? Será que você seria mesmo Moisés? Ou seria alguém lá qualquer, e ninguém sabe o nome lá dos milhões de pessoas que estavam caminhando? Quem é você nessa história? Então tem alguns tipos de pessoas que nós precisamos conhecer e entender para que você se identifique e entenda o seu papel ou então a sua forma de atuar. E tem uma sequência aqui ao longo dos 40 anos. Por isso que eu falei vai ser canja, porque o primeiro é Coré. Coré, nem todo mundo conhece, mas a história dele está em Números 16. Como nós não temos um tempo aqui, eu não vou ler todas as histórias, mas essa é a menos conhecida, então eu vou gastar um tempinho com ela. Porque Coré, não sei se vocês sabem, era primo de Moisés. Então vamos lá aqui no livro. Abram seus celulares em Números, capítulo 16. Aqui fala assim: e Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo a Datã e Abirão, filhos de Eliabe, e Aom,
filho de Pelete, filhos de Ruben. E levantaram-se perante Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, maiorais da congregação, chamados ao ajuntamento, varões de nome. E se congregaram contra Moisés e contra Arão, e eles disseram: demais é já. Acho que era o mestre Yoda aqui. Demais é já, pois que toda a congregação é santa, todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Por que, pois, vos elevais sobre a congregação do Senhor? Como Moisés isto ouviu, caiu sobre o seu rosto, e falou a Coré e a toda a sua congregação, dizendo: amanhã pela manhã, o Senhor fará saber quem é seu, e quem o santo que ele fará chegar a si, e aquele a quem escolher, fará chegar a si. Fazei isto: tomai vós incensários, Coré e toda a sua congregação, e pondo fogo neles amanhã, sobre eles deitai incenso perante o Senhor. E será que o homem a quem o Senhor escolher, esse será o santo. Baste-vos, filhos de Levi. Disse mais Moisés a Coré: ouvi agora, filhos de Levi, porventura pouco para vós é que o Deus de Israel vos separou da congregação de Israel, para vos fazer chegar a si, a administrar o ministério do tabernáculo do Senhor, e estar perante a congregação para ministrar-lhe. E te fez chegar, e todos os teus irmãos, os filhos de Levi contigo, ainda também procurais o sacerdócio? Pelo que tu e toda a tua congregação congregados estáis contra o Senhor. E Arão, que é ele que murmurais contra ele? E Moisés enviou a chamar a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe. Porém eles disseram: não subiremos. Porventura, pouco é que nos fizesse subir de uma terra que mana leite e mel, para nos matares desse deserto, senão que também totalmente te assenhorias de nós? Nem tampouco nos trouxeste a uma terra que mana leite e mel, nem nos deste campos e vinhas em herança. Porventura arrancarás os olhos a estes homens? Não subiremos. Então Moisés irou-se muito e disse ao Senhor: não atentes para a sua oferta, nem um só jumento tomei deles, nem a nenhum deles fiz mal. Disse mais Moisés a Coré: tu e toda a congregação, ponde-vos perante o Senhor, tu e eles, e Arão amanhã. E Arão, amanhã, tomai cada um o seu incensário, neles ponde incenso, e trazei cada um o seu incensário perante o Senhor. 250 incensários. Também tu e Arão, cada qual o seu incensário. Tomaram, pois, cada qual o seu incensário, e neles puseram fogo. E neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles toda a congregação à porta da tenda da congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e Arão, dizendo: apartai-vos do meio dessa congregação, e eu os consumirei como num momento. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne, pecará um só homem, e indignar-te-ás tu tanto contra toda esta congregação? E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala a toda esta congregação, dizendo: levantai-vos do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão. Então Moisés levantou-se e foi a Datã e Abirão, e após eles foram os anciãos de Israel. E falou à congregação, dizendo: desviai-vos, peço-vos, das tendas desses ímpios homens, e não toqueis nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Levantaram-se, pois, do redor da habitação de Coré, Datã e Abirão, e Datã e Abirão saíram e se puseram à porta das suas tendas, juntamente com as suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então disse Moisés: nisto conhecereis que o Senhor me enviou a fazer todos estes feitos, que de meu coração não procedem. Se estes morrerem, como morrem todos os homens, e se forem visitados como se visitam todos os homens, então o Senhor não me enviou. Mas se o Senhor criar alguma coisa nova, a terra abrir a sua boca e os tragar como tudo que é seu, e vivos descerem ao sepulcro, então conhecereis que estes homens irritaram ao Senhor. E aconteceu que, acabando ele de falar todas essas palavras, a terra que estava debaixo deles se fendeu, e a terra abriu a sua boca e os tragou com as suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré e a toda a sua fazenda. E eles e tudo que era seu desceram vivos ao sepulcro, e a terra os cobriu, e pereceram do meio da congregação. Lemos aqui 33 versículos do capítulo
16 de Números. Conta a historinha, acho que vocês acompanharam essa sequência aqui, né? Como eu disse, Coré era levita. O pai dele era o Izar, era irmão do Arão, que era o pai de Moisés e de Arão. Então eles eram primos. Quando Deus chamou Moisés, Moisés não quis ir. Eu vou falar um pouquinho para frente do Moisés, mas Deus falou, então tá bom, leva o teu irmão Arão. Vou falar também do Arão. Moisés e Arão mandavam. Moisés e Arão davam todas as regras. Como Deus disse a Moisés, você vai ser a Deus e Arão vai ser a sua boca. Então eu falo com Moisés, Moisés fala com Arão, Arão fala com o povo. E dentro da estrutura dos levitas, os filhos de Arão eram os sacerdotes. Então você lê lá o livro de Levítico, eu não vou ler aqui porque são muitos versículos, mas se você colocar lá Arão em Levítico, você vai ver que Arão e seus filhos, Arão e seus filhos, Arão e seus filhos. Eles tinham muitas atribuições dentro do sacerdócio e dentro do sacrifício e dentro do culto da lei. Aquela lei que Deus estava acabando de entregar ao povo, como Moisés quando subiu ao monte. E o Coré? O Coré, ele era levita. Já era uma tribo especial, que tinha também as suas obrigações, mas não era sacerdotal. Então o Coré se levanta e fala, por que vocês? Todo mundo é santo, todo mundo aqui é crente, todo mundo aqui é filho de Deus. Por que só com você que Deus fala? Deus fala com todo mundo, Deus fala comigo também. Por que eu preciso te obedecer? E ele pegou junto com isso o Datã, o Abirão, que não eram levitas, eles eram da tribo de Ruben. Mas eles eram maiorais no meio do povo. E como você leu aqui no comecinho, eles tinham muita influência com as pessoas. O Coré, o Datã e o Abirão foram falando com a elite de Israel, com os príncipes, com gente que tinha autoridade e poder sobre as pessoas. E eles foram criando um motim, dizendo, Moisés e o Arão estão querendo tudo, mas Deus só fala com eles? Deus fala com todo mundo. Eu sou levita, Deus fala comigo. Vocês são rubenitas, tribo número 1, né? O filho mais velho de Jacó era Ruben. Então, a primeira tribo. Nós também podemos. Então, o primeiro problema com esse tipo de pessoa que está entrando nessa jornada no deserto é querer ser mais do que aquilo que ela é. E aí você fica pensando aí em você, como é que você funciona. Querer ser além daquilo que Deus colocou para você ser. Romanos 12 fala que cada um ande de acordo com a medida da fé que recebeu. Até a fé tem medida. Tem gente que vai além do outro. Há uma teoria muito em voga hoje, mas nada bíblica, de que Deus é democrático. Deus não é democrático, não. O Winston Churchill já falou isso, que a democracia é o menos pior de todos os sistemas. Então, eu não sou absolutamente contra a democracia, não me entendam mal, vocês estão me ouvindo aí. É melhor democracia do que ditadura. Agora, pode ter certeza de uma coisa, no céu não vai ter democracia. Não tem votação e ver quem ganha. Deus tem uma palavra, Deus tem um papel, Deus tem uma direção. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Agora, eu sou homem, então se eu me arvorar em ser representante de Deus, aí eu ganho o poder divino e começo a explorar você. Isso aconteceu com todo mundo, em toda a história. Isso não é privilégio de israelita. Pelo contrário, a nação de Israel é uma das mais equilibradas que existe na história. Eles eram a primeira república, uma república quando só havia reinos. Todo mundo tinha um rei que mandava. Israel não tinha rei. Até o povo se rebelar contra Samuel e querer um rei, não era o propósito de Deus um rei. Deus está governando e o povo está igualmente servindo. 12 tribos, cada uma com seu papel, cada uma com sua função. Mas o Coré não estava satisfeito, ele queria um pouco mais da porção.
Eu li há um tempo atrás aí uma frase do Milton Friedman, que é um grande economista e liberal, né? E ele falou muito no tempo que ele estava vivo aí sobre essa comparação de capitalismo e comunismo, né? E aí ele falou assim: a grande diferença entre o capitalismo e o comunismo é que no capitalismo tem pessoas que querem mandar nas outras. Já no comunismo é o contrário. Ou seja, é tudo igual. Todo mundo é igual, assim, uns mais iguais que os outros, como diria o George Orwell. E a gente quer mandar na regra. E o Coré era um desses aí. Por que meu primo e não eu? Por que ele pode mais do que eu posso? Por que o Arão tem um papel especial e eu também posso? Deus pode falar comigo também. E Moisés não falou assim: olha, eu sou Moisés, eu que não sei o que, eu. Ele não falou nada disso. Ele falou assim: bom, você acha que é você? Vamos deixar Deus resolver. Ele não exerceu o poder de fato que ele teria. Ele não falou: guardas, prendam esse infiel. Ele falou: pega o seu incensário. E o incensário, como você bem sabe, né, é o lugar de pôr incenso, que era a oferta suave de Deus, o sacrifício. O incenso são as nossas orações. Então, quando você ora, você faz subir a Deus aquele cheiro suave da oração, da intercessão. Então, eu posso dizer que ali tinham 250 intercessores orando. Falou: vocês oram, Arão ora. Vamos ver que oração Deus ouve. A mesma coisa que Elias fez diante dos profetas de Baal. Faz o seu sacrifício aí, vou fazer o meu aqui. Vamos ver quem Deus ouve. Então, irmãos, na nossa história cristã, o negócio é ouvir o que Deus está falando e nos submetermos a Ele. O Coré pagou caro essa sua insurreição, que, como vocês leram, o Moisés ficou chateado, ficou bravo uma hora. Falou: Deus, não ouça a oração deles. E o que Moisés falou? Eu não peguei nada desse povo, nenhum jumento. Engraçado que ele escolheu o jumentinho nessa hora, né? Então Moisés estava falando: o que ele está reclamando? Eu não roubei, eu não explorei, eu não estou tentando ser mais que ninguém, não tem nepotismo. Era tudo família, mas era Deus que fez. Eu não estou aqui querendo mais. Que injustiça. Mas lembre-se, como Jesus falou, a injustiça, quem conserta é Deus. Não é a tua mão que vai fazer justiça. E o Coré, então, se colocou. O Datã e Abirão não quiseram nem aparecer. E aí vem o segundo passo, que isso, irmãos, infelizmente eu já ouvi muito isso na minha história de liderança também. O líder é testado quando dá certo. Se deu certo, você é um gênio. Se deu errado, você é um estúpido. Ponto. Técnico de futebol. O time está ganhando, ele é maravilhoso. O time está perdendo, troca o técnico. Ele pode ter feito um excelente trabalho, pode ter nada a ver com ele, pode ser a maravilha do mundo. Perdeu? Culpa é tua. E realmente funciona assim na nossa sociedade. O presidente responde pelos atos. Deu certo? Ele está eleito. Deu errado? Ele está fora. As pessoas reagem assim. E o Datã e Abirão, quando Moisés falou: então vocês vêm aqui, nós vamos resolver esse problema, falou assim: quem é você para falar que nós vamos em algum lugar? Não vamos em lugar nenhum. Já não basta que nós estávamos num lugar que mana leite e mel. Então, de repente, na visão daquelas pessoas, o Egito era um lugar que manava leite e mel. Olha que maravilha. Por que eles saíram então, hein? Se todo o processo era ir para uma terra prometida que manava leite e mel, poxa, estamos aqui no Egito, por que saiu? Esse pessoal não lembrava que eles eram escravos no Egito. O povo tem memória curta. Então, quando você está lá no deserto, começa a reclamar. E eles reclamaram do que Moisés, de onde Moisés tirou, e falaram: e você não levou para lugar nenhum, nós estamos aqui, ó, no meio desse deserto. Cadê a terra prometida? Cadê a maravilha que você falou? Moisés está sendo julgado pelos resultados, e os resultados estavam contra ele.
E eu quero dizer para você com todas as letras, quanto maior é o seu desafio, mais tempo leva para você oferecer resultados. As grandes vitórias, elas vêm depois de grandes lutas. E se durante a luta, você que é membro do exército não acredita, você não merece uma grande vitória. Fique com as pequenas. Nós estamos juntos na hora da necessidade. Nós estamos juntos na hora do perigo. Nós estamos juntos na hora do suor. Porque junto na hora da comemoração, todo mundo vai aparecer. A vitória tem muitos pais. A derrota sempre é órfã. Então você não tem esse coração do Datã e do Abirão. Eu posso estar aqui, puxa, eu posso estar falando em causa própria, mas eu estou aqui também falando em nome de todas as demais lideranças, outros pastores de outras igrejas, você que está nos ouvindo aí, que nem possa ser da nossa igreja. Há um líder na sua localidade, honra esse líder. Porque ele está fazendo melhor. Ele está lutando. E é no meio da guerra que você vai falar, não? Coré, Datã e Abirão estavam questionando os resultados que Moisés estava oferecendo e estavam questionando a autoridade de Moisés para falar aquelas coisas. O resultado foi que Moisés falou assim, olha, se esse pessoal morrer de morte natural, se acontecer nada, então, olha, eu não sou de Deus mesmo não. Mas se acontecer alguma coisa assim, tipo a terra abrir e eles forem tragados, parece até meio ironia isso aí, né? Assim, olha, se acontecer algum negócio diferente, assim, tipo a terra abrir, a terra abre e os caras são tragados. Imagina o que o povo pensou naquela hora. Saiu todo mundo correndo. E a Bíblia diz que, se você reparou aqui, mas os filhos de Coré não foram mortos, eles continuaram. Os filhos de Datã e Abirão, que saíram à porta da sua tenda e a terra abriu. Mais para frente ele cita vários lugares os próprios filhos de Coré como levitas, que continuavam no sacrifício. Mas os Datã e Abirão que se levantaram contra, tomaram... Coré obviamente morreu, né? Mas Datã e Abirão morreu com toda a sua casa, filhos, família e tudo. É um tipo. Andando aqui, porque esse é só o C do Canja, né? O próximo, o A, é o próprio Arão. Talvez você seja um tipo Arão nessa história. Quem é o Arão? É o irmão mais velho de Moisés. Arão é 3 anos mais velho que Moisés. E quando Deus chama Moisés lá na sarça ardente e fala, você vai tirar o povo do Egito, Moisés já está com 80 anos de idade. Lá em Êxodo 7 ele fala isso, Moisés era de idade de 80 anos e Arão de 83. Êxodo 7, 7. Quando Deus chama Moisés fala, não, eu já tive minha chance, já tentei, já matei lá o egípcio, já matei, não vai dar certo. Estou aqui quietinho, cuidando aqui das minhas ovelhas, terra de Midian, está ótimo. E Deus falou, é você. E Moisés foi colocando dificuldade, não. E Deus foi falando. Aí chega uma hora que Moisés fala assim, mas sabe uma coisa, eu não sei falar. O pessoal não vai me ouvir. Aí Deus perde a paciência e fala o seguinte, então, você vai, e quem vai falar é o seu irmão. Arão vai falar para você. Ele fala bem, não fala? Então, ele vai ser o porta-voz. Você vai ser o Deus dele e ele vai ser a sua voz. Quando você voltar, você vai encontrar o seu irmão, ele vai ficar feliz de te ver de novo, depois de 40 anos, e você vai falar para ele que está voltando para tirar o povo. E foi isso que aconteceu. Moisés voltou, e no caminho Deus falou para Arão, levanta e vai receber Moisés que está chegando aí. E o Arão foi lá, e se encontrou, e Deus confirmou. Então virou uma dupla, Moisés e Arão. Moisés pensava, Arão falava. Arão falou para o faraó, Arão falou para o povo. Ele devia ser uma pessoa de oratória mesmo, devia ser bom de falar. E talvez o Moisés não fosse tão bom assim. Quando você vê que, se você não é um bom orador, não quer dizer que não é nada, você pode ser um excelente líder. Mas o Arão era o pregador, era o cara que encantava as multidões. Literalmente era o encantador de serpentes. E aí, ele fala. Só que ele também leva a bronca, porque como ele está lá junto com Moisés, né? Então quando o povo sai do deserto,
Arão já falou de todas as 10 pragas, falou do que ia acontecer, animou as pessoas para ir. Ele era a visibilidade da história. E vai para o deserto, passa 2 semanas e o povo está com fome, porque nós temos o hábito de comer todos os dias, né? Então, você está ótimo no almoço, mas se não tiver jantar, já está ficando mal de novo. Aí amanhã, se não tiver almoço de novo, está pior ainda. Depois de 2 semanas, o povo está já morrendo de fome, pensando, começou a murmurar. Então, Êxodo 16 já começa lá o povo a murmurar contra Moisés e contra Arão. Agora, se você é do tipo Arão, você é do tipo que não aguenta muito a pessoa falando contra não. O Moisés, ele sabia o que ele queria, ele sabia o que ele era, e Deus levantou ele para isso desde que ele nasceu. É um líder que nós vamos falar daqui para frente também. Mas o líder Arão é o líder que está preocupado com a opinião pública, que ainda está impactado pelo que os outros pensam. E eu quero dizer para você, se você está fazendo uma coisa para Deus, preocupado com o ibope, vai dar errado. Porque a maioria, como eu disse, Deus não é democrático, a maioria sempre vota no candidato errado. Depois, se eu soubesse. Então, a pessoa engana, a pessoa fala, a pessoa tem todo um blá, blá, blá. Nós vamos começar eleições agora. Vocês vão ver vereadores dizendo que vão resolver o problema do Brasil. Se você me eleger vereador, eu vou acabar com o desemprego. Se você me eleger vereador, haverá segurança, haverá educação. E vai ter alguns que vão dizendo que vão curar a Covid aí. As pessoas falam o que elas acham que o outro quer ouvir. E você quer ouvir aquilo mesmo e depois acredita. Então, se você está atrás de opinião pública, não vai funcionar. Por isso, os melhores anos de um governo é o primeiro ano, em que ele tem força e distância da próxima eleição para fazer aquilo que ele precisa fazer, e não o que as pessoas querem. Porque ninguém quer sofrer, mas sem sofrimento nunca tem resultado. Então, o Arão tinha esse problema. Ele estava lá pressionado pela opinião pública. E o pessoal começou a murmurar no capítulo 16. Quando chegou no 32, 16 capítulos depois, ele já estava pelas tampas. E pior ainda, o Moisés subiu na montanha para receber os 10 mandamentos e desapareceu. Então a estrutura do Arão, a força do Arão, a condição do Arão de ficar junto com Moisés foi embora. Então você que é um líder Arão, você precisa estar junto com o seu líder. Porque ele te dá garantia, ele te dá suporte, ele fala, está todo mundo reclamando, mas calma aí que vai dar certo, é assim mesmo, espera aí. Primeiro piora para depois melhorar. Então o líder ele tem força para te colocar no lugar certo. Agora, quando você fica sozinho, você fica ali, meu Deus do céu, e agora, e agora, e agora? Aí vem um primeiro reclamar, você fala, claro, claro. Some o Moisés, fica o Arão lá embaixo, e o povo aí, cadê esse Moisés? Calma que ele já vai voltar. 1 dia, 2 dias, 10 dias, 40 dias, cadê esse Moisés? Aí o Arão fala, bom pessoal, faz o seguinte, traz aí que você tiver de ouro, que eu vou mostrar para vocês o nosso grande Deus. Pegou todo o ouro do povo, construiu um bezerro e falou, eis aqui o Deus que te tirou do Egito. Você pode pensar, mas que maluquice é essa? Não é tão maluquice não, porque aquilo era o que o egípcio fazia. Os deuses egípcios eram assim, eram personificação de animais. Então ele criou um deus egípcio hebraico. E aquele povo de escravos do Egito estavam já acostumados com aquelas divindades. E todo mundo celebrou e começou a se alegrar por finalmente enxergar o Deus invisível que o Arão tinha trazido à luz no bezerro de ouro. E aí desce o Moisés com as tábuas na mão, como dizem aí os primeiros tablets da vida, né? E o que está acontecendo? Arão, o que você fez? Eu vou ler aqui porque é interessante, né? Êxodo 32. Você que é o líder Arão, mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Veja que aqui é o povo que está falando, meu Arão, faz isso. Não é Arão que está dizendo para o povo que tem que ser feito, é o povo que está ditando as ordens.
E está dizendo: ó, Moisés, desapareceu, faz um Deus aí para a gente, que nós queremos glorificar um Deus. E o Arão pensou: esse cara vai me matar, que eu vou fazer um negócio aqui. Então disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas das vossas mulheres, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas, e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos, formou o ouro com um buril, fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa ao Senhor. Aí o povo gostou. É feriado, dia de 3 pontinhos, festa do seu padroeiro nacional. Eis aqui a imagem que te tirou da terra do Egito. As pessoas precisam disso. Aí teve procissão, teve romaria, aí teve todo mundo se alegrando. Feriado, oh, que líder bom esse. Madrugaram, ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas, e o povo assentou-se a comer, a beber, e depois levantaram-se a folgar. Tudo que o povo quer. E aí aparece Moisés. E aí então, mais para frente ele fala... O Josué estava com ele, e Moisés quebra, que é a partir do versículo 19. E aconteceu que, chegando ele ao arraial e vendo o bezerro, as danças, acendeu-se o furor de Moisés, arremessou as tábuas das suas mãos, quebrou-as ao pé do monte, tomou o bezerro que tinham feito, queimou no fogo, moendo até que se tornou em pó, e o espargiu sobre as águas, e deu a beber aos filhos de Israel. O Moisés já era um outro tipo de líder, isso deu para reparar, né? Ele não tinha papo não, ele falou: pega esse bezerro aqui, ó. Fez pó do bezerro, vocês querem bezerro? Vocês vão tomar o bezerro. Botou na água, agora bebe esse bezerro aí. O cara era decidido. E Moisés disse a Arão: que te tem feito este povo, que sobre ele trouxeste tamanho pecado? Eu achei essa frase muito legal, porque ele fala do líder Arão. Arão, o que esse pessoal fez que você piorou a situação deles? Porque o povo pede coisas erradas, e o líder tem que falar não, não para o seu próprio bem. Se você que é mãe, ouvir todos os pedidos do seu filho, da sua filha, pequenos, ele vai achar feriado nacional, mas você vai acabar com a vida deles. Hoje eu recebi aí dos Zaps aí uma crônica, acho que é do Alexandre Garcia, falando dos 40 anos. Muito interessante, 40 anos atrás e hoje. Então ele compara 40 anos atrás, e isso já é mais antigo, acho que foi 71, 2011. Então ele fala: tem um fulano lá, 40 anos atrás, ele destratou o pai dele encheu de pancada. Hoje ele ama o pai, está tudo bem. 40 anos depois, o filho dele destrata ele dá uma bronca, o filho denuncia ele diante do juizado, e hoje o filho é um alcoólatra, porque o pai não teve força. 40 anos atrás, o filho cai, se machuca, e a mãe vai lá, dá um beijinho, passa o negócio e fica tudo bem. 40 anos depois, o filho cai, se machuca, e a mãe é acusada de não cuidar bem do filho, e de deixar ele se machucar, e ela vai se tratar no psiquiatra porque ela prejudicou o seu filho. Há 40 anos atrás, as crianças na escola estão em rebelião e o professor dá uma bronca e todo mundo fica quietinho. Agora o professor dá uma bronca e ele é chamado a atenção pelo diretor. Então ele vai comparando como é que mudou a coisa depois de 40 anos com os resultados que tem. Por quê? Porque o povo sempre quer o melhor. Esse melhor não é o melhor que o povo precisa. Então Moisés fala aqui: o que eles te fizeram que você trouxe tamanho pecado? Então quem trouxe o pecado foi o Arão. E a resposta dele foi: não se acenda a ira do meu Senhor. Tu sabes que este povo é inclinado ao mal. E eles me disseram: faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque não sabemos que sucedeu a este Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eles disse: quem tem ouro arranque, deram-me, e lancei no fogo, e saiu este bezerro. Deve ser mais um milagre do bezerro, né? Você lançou no fogo e sai um bezerro.
Então, se você é o líder Arão, você está nessa pressão. Você sabe que tem o Moisés, mas está olhando para o povo. Cuidado, porque isso também não funciona. No final da história, o Arão não entrou na terra prometida. Canja. O terceiro essa canja ela é especial, porque ela é com M. É uma canja com M. É a M de Moisés. Não vou falar tanto do Moisés aqui, é conhecido já essa história, eu quero chegar no fim do culto. Moisés, 40 anos de Egito, classe A, líder natural, levantado para isso, tirado das águas, e ele se achava o tal. Depois de 40 anos, ele tenta do jeito dele, que não funciona. E aí então, ele foge. 40 anos de deserto, cuidando de ovelhas, aprendendo a ser humilde, aprendendo a ficar na dele. Quando aparece a sarça ardente e Deus fala, agora chegou a sua hora. E aí então, 40 anos conduzindo esse povo. E eu não falei aqui, mas em Números 12, vamos ler, vai, mais uma para ler. Em Números 12, o Arão e a Miriam, que é outro M, se levantam contra Moisés. Eu já preguei uma vez sobre esse assunto, e falaram Miriam e Arão contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor ouviu. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Que mulher cuxita essa aí? Terra de Cuxi é a Etiópia, é a África. Então, para a alegria do meu pai, a mulher de Moisés provavelmente era uma mulher negra. Aliás, não sei se vocês têm essa visão, né? Espero que tenham, mas todo o cristianismo está baseado no judaísmo. E o judaísmo da época de Jesus lá, não é ariano branco não, viu? Estou mais para judeu do que vocês aí. Esse conceito da manjedoura, daquele Cristo lá de porcelana, lá dos pastores, todo mundo branquinho europeu. Moisés casou com uma mulher africana. Só que ela não era judia. A própria lei dizia que não podia. Então o Arão falou, ok, Moisés está errado aí. Aí Deus falou, vamos ver quem está errado? Miriam acabou leprosa. E os dois pediram, por favor, por favor, por favor. E aqui diz, Moisés era o homem mais manso da terra. Eu já li bastante esse versículo. Eu acho que com o tempo eu fui amansando. Eu era mais nervoso antes, viu? Então, não está muito interessado com a opinião alheia, não. Mas, para poder levar um povo, tem que ter mansidão. Porque às vezes você faz, os caras não entendem nada. Mas os caras não entenderam nada. Eu já falei isso uma vez aqui, né? Ser pastor é aquele bombeiro que vai tirar o gato da árvore. Você vai tirar o gato da árvore e ele vai te arranhar, vai te unhar, vai te machucar, porque ele não sabe que você está querendo tirar ele da árvore, ele acha que ele está te atacando. Então ele fica te atacando porque você está querendo salvar a vida dele. Esse é o trabalho pastoral. Mas tem que ser manso nessa hora, porque senão você vai mandar todo mundo para o inferno. Então estamos aqui para sermos mansos com você. Agora, esta mansidão do Moisés, ela teve o seu limite na hora em que o povo reclamou que não tinha água. E Deus falou, vai lá, fala para a rocha, né? Toca a rocha lá e vai sair a água da rocha. E Moisés pegou aquele cajado dele e bateu na rocha, de raiva. Você já bateu uma porta quando você está com raiva? Você já bateu na mesa quando você está com raiva? Não vou perguntar se você bateu em alguém, porque aí fica pior a situação. Você bateu em alguém quando você está com raiva? Na hora da raiva sobe aquele sangue e você fala, vou acabar com essa raiva. Moisés teve um acesso de raiva. Ele falou, opa, Moisés, você já não vai mais entrar na terra prometida. Por quê? Porque você bateu na rocha. Eu sempre achei que aquilo era muito exagerado, né? Falei, poxa, o cara fez tudo isso. Tem um monte de vezes que Deus parece que ficou com raiva. E Moisés falou, não, Deus, por favor, nós acabamos de ler aqui. Não destrói não, fica aí, calma. Vamos dar uma chance para esse pessoal. Intercedia pelo povo com Deus. Aí ele bate na rocha ali no povo e não entra na terra prometida. Agora, quando você vai lá em Hebreus 12, Heróis da Fé, e vê o que fala de Moisés,
fala que Moisés enxergou o invisível. Que Moisés abandonou ser filho da filha do faraó pelas riquezas que ele estava vendo em Cristo. Moisés entendeu quem era Jesus. Moisés sabia quem era aquela rocha. E quando ele feriu a rocha, ele feriu a única coisa que o impediu de ser destruído por Deus. Porque quando ele sobe no monte e fala, quero ver a tua glória, Deus fala, você não pode ver minha glória, mas eu vou te colocar aqui na fenda de uma rocha. Deus feriu a rocha. E quando ele feriu a rocha, ele colocou Moisés lá dentro. E é o que Deus fez com você. Deus feriu o seu filho. Jesus é a rocha, fendida pelo Pai. Só Ele pode fazer isso. E Deus feriu a Jesus, para que você fosse como Moisés dentro dela, e a glória de Deus passasse e cobrisse a sua vida. Se você sabe o que Deus fez por você, você não pode se rebelar contra esse Deus. Você não tem esse direito. Então eu falo para você que é líder. Agora não é a maioria não, agora é a minoria. Você que é pastor de pastores, você que é chefe de denominação, você que é influência para todas as pessoas, você não tem o direito de perder a mansidão. Você não tem o direito de ficar bravo contra a rocha. Você não pode ferir essa penha. Porque é ela que te colocou nesse lugar. Ainda falta, na nossa canja aqui, o J e o A, né? E já são 7h20. Glória a Deus. O J é fácil. O J é Josué. Na sequência está lá o Josué, filho de Num. Aquele Josué que estava lá, subiu junto com Moisés no monte. Quando ele volta lá, vê o povo falando, e Deus fala, ele fala, olha, fica aí Josué, que eu vou lá bater nesse pessoal, eles vão beber água de ouro hoje. E o Josué então era o assistente de Moisés. Era o número 2 que foi levantado. Quando ele vai fazer a guerra, Ur e Arão seguram as mãos de Moisés, mas é Josué que está batalhando no povo, contra os amalequitas lá. Enquanto Moisés levantava a mão, ele prevalecia na guerra. Quando Moisés baixava, ele perdia a guerra. Josué era um dos 12 espias, que juntamente com Caleb foi levado para olhar aquela terra prometida, e voltou falando, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. E os outros 10 falaram, não vai dar certo. Josué era aquele que sabia a confidência de Moisés, que estava lá no dia a dia, que recebia as ordens, ele servia ao seu líder. Arão servia a Moisés como irmão, e ele chamava Moisés de Senhor, mas Josué não falhou nenhuma vez, nunca. Josué nunca escolheu errado. Josué sempre foi fiel. E quando acabou tudo, Moisés fala para ele e fala assim, Josué, agora é com você. E não sou eu agora, é você. Deus escolheu você. Vai, porque Deus vai falar com você. E o Josué fala, Deus, o Senhor não fala comigo, eu não vou conseguir. Aí Deus vai para ele e fala, você vai, esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Porque você é a segunda geração. Você é o cara que vai fazer esse povo entrar na terra prometida. Você tem a força que Moisés não tinha mais com 120 anos. E eu espero que nessa igreja aqui nós tenhamos muitos Josués. Pessoas fiéis que sabem esperar o seu momento. Não estão fazendo sedição para poder ocupar o lugar do pastor. Não é um Coré, não é um Abirão. É um Josué. Talvez não tenham tanta primazia quanto tinha aquele Arão que falava, eu sou o sacerdote. Não é só o Moisés que pode fazer as coisas também. O Josué sabia o lugar dele. E nós temos muitos Josués aqui na igreja. E esse ano 41 é o ano do Josué. Nós vamos sair de deserto e entrar na terra prometida. Quem que faz esse povo entrar na terra prometida? Josué. Então, para o ano que vem, eu quero contar com muitos Josués aqui na igreja. Calebes, jovens, novos. Só tem um problema com você que é novinho aqui na igreja. Não seja Acã. E esse é o A final da canja. Acã nasceu no deserto. Acã não era do Egito. Acã passou no teste dos 40 anos. Acã foi guerrear junto com Josué contra Jericó. Acã viu a vitória de Deus naquele lugar. E ele ouviu o que Deus falou. Não pega nada do que está em Jericó. Mas ele viu ali uma capa babilônica, ele viu ali uns tesouros, e ele pensou,
Por que não? O Acã é o contrário do Coré. O Coré, ele queria o poder, queria a glória, queria o holofote. O Acã queria a obscuridade. Ele falou, ninguém está me vendo. Ninguém vai me ver. Não vai fazer diferença nenhuma se eu pegar esse negócio e ficar comigo. Então não pense você, porque você é anônimo, porque você é o único, porque ninguém sabe nem o seu nome, que Deus não está vendo para a sua santidade. Que Deus não está vendo para a sua postura. Que Deus não está olhando para a sua obediência. O pecado de Acã destruiu a vitória do povo de Israel. E aí então, na cidadezinha de Ai, eles perdem a guerra. Ganham a grande batalha, perde a pequenininha. Por quê? Aí Deus fala, pecado no meio do povo. Na tenda do Acã, debaixo dos tapetes dele, num buraquinho ali que ele fez, escondida os despojos que ele levou de Jericó. Eu quero orar agora com vocês, para que vocês não sejam o nosso Acã. Do povo que está passando no deserto para a terra prometida, e se vocês estão aqui comigo hoje, se você está aí comigo hoje, você já venceu esse teste. Ganhou os 40 anos. Nós vamos entrar na terra prometida. O ano que vem é um ano de crescimento, interno e externo. A gente já falou isso muitas vezes. Mas eu sinto que esse ano vai ser diferente. Não podemos levar nenhum Acã nessa história. Não pense que você é pequeno demais para que ninguém note. Exerça a sua santidade. Não pense que você é grande demais para o cargo que você ocupa. Não queira ser o Coré. Não pense que você é amigo do rei, né? Amigo do líder, e que você conhece a história dele, o irmão mais velho. O Arão podia dizer, Moisés, eu vi você errar tantas vezes. Você também não é tão assim, não, você é de carne e osso. Moisés nunca disse que ele não era de carne e osso, só que o rosto dele que brilhava. Então, irmãos, quem é você nessa história? Quem Deus quer que você seja? Porque o Josué foi pequenininho para ser grande. O Moisés foi desacreditado para depois ser acreditado. Foi nervosinho para depois ser manso. Eles conseguiram. Coré e Acã não conseguiram. Ficaram pelo meio do caminho. Eu queria que você fechasse seus olhos agora.